Pronto, apareceu aí. Amém. Glória a Deus, queridos. Nós estamos estudando a palavra de Deus nesses dias, focando no tema a volta de Jesus, os eventos que estão por vir. E os irmãos sabem que nós trabalhamos essas semanas anteriores a questão dos sinais. Começamos a falar sobre os sinais da volta de Cristo. Nós sabemos que os sinais apontam para a volta eminente. A qualquer momento Jesus pode voltar e arrebatar a igreja. Nós falamos de sinais na natureza, terremotos, maremotos. Os maiores terremotos e maremotos aconteceram do século XX para o século XXI. Sinais na vida religiosa, a frieza, a apostasia, o abandono da fé. Sinais na vida moral, os dias de Ló e de Noé, né? Deprava, quando você vê palavras como destruição da família, ideologia de gênero, legalização do aborto, legalização das drogas, profissionalização da prostituição, institucionalização, na verdade, institucionalização da iniquidade. Saiba que Jesus está vindo. Jesus disse que essas coisas aconteceriam, e quanto mais se aproximasse o dia da sua volta, esses acontecimentos se dariam com intensidade maior. Aparição de falsos cristos, doutrina de demônios. Então, o palco está montado, o cenário está aí. O anticristo não se manifestou ainda por causa da igreja que está na terra, mas o espírito do anticristo está atuando aí com essas filosofias, ideologias, projetos que vai de encontro à palavra de Deus, os princípios eternos, a moral e a ética. Jesus falou também de epidemias, pestes, epidemias. Nós estamos vivendo a quarta grande pandemia, vocês sabem disso. O mundo está sendo julgado, o megafone de Deus está bradando, Jesus está vindo. E falando sobre o sinal da volta de Cristo, nós após falar sobre o sinal da volta de Cristo, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Vocês se lembram que fizemos a exposição de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 ao 16, e algumas coisas significativas acontecerão no arrebatamento, né? O apóstolo Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu. Então a primeira realidade do arrebatamento é que Jesus vai descer do terceiro para o segundo céu. O mesmo Senhor descerá do céu. Aí depois Paulo diz: com alarido, ou seja, o grito para ressuscitar os mortos. O arrebatamento é simultâneo à ressurreição. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, comando de guerra de Miguel, para derrubar Satanás das regiões celestiais, do segundo céu, onde Cristo se encontrará com a igreja. E no final, Paulo vai dizer: e a trombeta de Deus. O próprio Deus vai dar o último toque do chofar. Aquilo é uma linguagem profética, falando da festa das trombetas. O último toque do chofar. E Paulo disse: então nós seremos arrebatados. Semana passada nós paramos estudando a palavra arrebatamento. São 5 significados da palavra arrebatamento, né? E o último deles é livrar do perigo. Por isso eu sou pré-tribulacionista. O que é isso, pastor? Eu acredito que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. A grande tribulação não vem enquanto a igreja não for arrebatada, porque a própria palavra arrebatamento no original quer dizer livrar do perigo. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, vai dizer que Deus vai nos livrar da ira futura. Agora, veja, Jesus desce para o segundo céu, brada, os mortos ressuscitam, Deus troca a trombeta e a igreja é arrebatada. E o que é que acontece quando a igreja é arrebatada? A igreja entra logo no céu após o arrebatamento? Não. A igreja se encontra com Jesus. Paulo diz que a igreja se encontra com Jesus nos ares. E em uma dimensão invisível vai acontecer o que nós vamos estudar hoje, o chamado tribunal de Cristo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir a nossa Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, aliás, depois nós vamos para a primeira.
capítulo 5, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Está dando certo aqui não, isso acho que tu vai ter que passar mesmo. Ou então ajeita aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos já encontraram? Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha aqui para mim, Paulo está dizendo todos nós, ele está se incluindo. Quando ele diz nós, ele está no meio. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. O contexto desse texto vai falar da volta de Cristo. Paulo está representando o nosso corpo como tabernáculo, está dizendo que nós, nesse corpo terreno, estamos ansiando por nossa morada celestial, o revestimento da glória. E no versículo 10 ele encerra o assunto dizendo, todos nós, inclusive eu, Paulo está dizendo, hei de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então esse tribunal de Cristo não é um tribunal que vai julgar o meu ou o seu pecado de transgressão. Quando Paulo diz assim que nós vamos estar diante do tribunal para receber segundo o bem o mal que tiver feito por meio do corpo, esse mal aqui não é mal com relação a pecado de transgressão. Você sabe que existe dois níveis de pecado, transgressão e omissão. O que é um pecado de transgressão? É quando eu faço o que não deveria fazer. A Bíblia diz, não matarás, eu mato, eu transgredi. A Bíblia diz, não adulterarás, eu adultero, eu transgredi. Para esse pecado, o julgamento é condenação. Mas existe o pecado de omissão, que é exatamente o contrário do pecado de transgressão. É quando eu não faço o que poderia fazer. Eu devia orar, não oro, então eu peco. Eu devo dar esmola, não dou, eu peco. Eu devo jejuar, não jejuo, eu peco. Eu devo evangelizar, não evangelizo, eu peco. Agora, o pecado de omissão não leva ninguém à condenação. Pecado de omissão não tem a ver com condenação, tem a ver com recompensa, com galardão. Então, quando Paulo diz assim, que nós vamos receber segundo o bem que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal, esse mal aqui é no sentido de omissão, porque o próprio Paulo se inclui nesse julgamento e ele sabe que ele não ia ser julgado pelos seus pecados, pois em pecado ninguém entra no céu. Amém? Deu para entender? Deu para pegar aí? Em pecado ninguém entra no céu. Então, Deus, a gente fala muito que Deus é amor e verdadeiramente Ele é amor. Mas nós esquecemos que o Deus que é amor é justiça, que o Deus que livra julga, que o Deus que salva também condena. Não pode existir amor sem justiça. Por isso, existem 5 tronos de julgamento na Bíblia. O tribunal de Cristo, onde não serão julgados os nossos pecados, mas será avaliada a nossa qualidade de vida cristã. O tribunal, o trono da glória, quando as nações serão julgadas, nações ovelhas ou nações bodes. O julgamento dos anjos, o julgamento dos mártires da grande tribulação e o juízo final, o trono branco, onde todos os ímpios de todas as épocas serão julgados para a condenação. Então, quando a igreja é arrebatada, ela vai se apresentar no tribunal de Cristo. Para que seja condenada? Não. No tribunal de Cristo, não se fala de pecado de transgressão, mas se fala de obra. Por isso eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3. E é a partir daqui que nós vamos começar a mensagem. Capítulo 3, versículo 9.
1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos, primeiro, cooperadores, segundo, lavoura, terceiro, edifício. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre esse fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então veja, quando Paulo vai falar do julgamento das nossas obras, da avaliação do nosso trabalho para o reino de Deus, ele vai usar aqui 3 palavras-chave. No meio dessas 3 palavras-chave, ele vai usar 2 metáforas, 2 figuras de linguagem. A primeira palavra-chave é que ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Para que se precisa de cooperador? Porque se está se exercendo algum trabalho. Então, no reino de Deus, o lugar da igreja, além de ser noiva, a igreja aparece como noiva, mas no reino de Deus, a igreja aparece como os membros, como aqueles que cooperam com Deus. Deus vai realizar a sua obra na terra através da igreja. Nós somos cooperadores de Deus, por isso nós somos chamados o corpo de Cristo. A mão coopera com a cabeça dá o comando, pega no copo, a mão vai e pega. A cabeça dá o comando, pé, vai até essa direção aqui esquerda e o pé vai. Quando a Bíblia diz que nós somos cooperadores, a Bíblia está querendo dizer que a obra de Deus na terra será executada através de mim e de você. Nós somos as mãos de Cristo. Como é que Cristo vai tocar as pessoas? Através das nossas mãos. Nós somos os pés de Cristo. Como é que Cristo vai entrar nos lugares onde impera o pecado e instaurar a sua paz? Através de nossos pés. Nós somos o coração de Cristo aqui na terra. Nós somos a voz de Cristo. Paulo está dizendo que nós somos cooperadores. Essa é a primeira figura. A segunda figura é que ele diz que nós somos a lavoura de Deus. Nós somos o roçado de Deus. A lavoura. Ele é o grande agricultor, o grande lavrador. E ele quer plantar na nossa vida. Nosso coração tem que ser uma terra boa, onde ele vai plantar o fruto do seu espírito, que nada mais nada menos do que o desabrochar do caráter de Deus. Ele vai plantar o fruto chamado amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, temperança. Nós somos a lavoura de Deus. Mas a última metáfora que Paulo vai usar nesse texto é que nós somos edifício de Deus. Nós somos uma casa em construção. E aqui é que Paulo vai falar sobre o nosso trabalho. Ele como o arquiteto que lança a base. Ele vai dizer qual é a base? A base é o próprio Cristo. Veja o que ele diz aqui, ó, verso 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. A base da igreja, o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, a estrutura que segura a igreja é Cristo. Cristo é a pedra de esquina. Mas todos nós somos uma construção. E aí,
nós temos que avaliar como é que nós estamos construindo a nossa vida espiritual para a eternidade. Porque tem muita gente que está pensando só nas coisas aqui dessa terra, está preso às coisas dessa terra e acha que não há uma eternidade. Nossa vida é como um conto ligeiro, irmãos. Ela passa rapidamente. O que é que nós estamos construindo para a eternidade? É sobre isso que nós queremos falar. O tribunal de Cristo. A igreja é arrebatada, os santos ressuscitam e todos partem agora para o tribunal. A palavra tribunal aqui nesse texto que eu li para vocês, de 2 Coríntios 5,10, a palavra grega é bema, que quer dizer o pódio, o lugar onde as pessoas vão ser premiadas. E a Bíblia diz em Malaquias 3,16 que há um grande memorial diante de Deus, um livro para escrever com o registro do que fizemos, de como vivemos para a glória de Deus. Você pode imaginar, naquele grande dia, o apóstolo Paulo vai se aproximando, e Deus diz-me: Gabriel, traga o livro das memórias de Paulo. E Gabriel abre o livro das memórias de Paulo, e Gabriel vai ler o livro das memórias de Paulo. Surpreendido por Deus no caminho de Damasco, sua intelectualidade, sua filosofia cai por terra, surge um homem agora dependente de Deus, e Gabriel começa a ler a história, as façanhas, a vida de Paulo, e ele começa a ler: foi preso, foi açoitado sem medida, 5 vezes recebeu dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, 195 açoites. 3 vezes ele foi fustigado com vara, 1 vez ele foi apedrejado, naufragou 3 vezes, 1 noite passou na voragem do mar. Muitas vezes enfrentou perigo por causa do reino, perigo de salteadores, perigo dos seus patrícios, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto. Trabalhou de maneira fadigosa, vigílias incontáveis, passou fome e sede, enfrentou jejuns, enfrentou frio e nudez. Além das coisas exteriores, preocupava Paulo o cuidado com todas as igrejas. Esse é o livro o memorial que está diante de Deus, da vida de Paulo. Um dia esse livro se abrirá e a nossa vida será lida. E aí eu me lembro de um testemunho que eu vi um pastor contar há muito tempo, que o pastor Túlio Barros, que o pastor José aqui conheceu muito bem, trabalhou na igreja do pastor Túlio, e ele conta de um homem que entrou no gabinete dele, caiu de joelho chorando e disse: pastor, o senhor se encontrou comigo, e ele já velho homem, e ele disse: homem, quantas vezes eu quis te usar, quantas vezes eu te chamei para o meu ministério, para a minha obra, e tu colocaste tampões nos teus ouvidos. Quando tu chegares no meu tribunal, tu lerás a tua negligência. No meu livro lerás a tua negligência e a tua omissão. Então, queridos, a salvação é pela graça, mas o reino é pelas obras. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, João ouviu o brado do anjo que dizia: bem-aventurado aqueles que morrem desde agora no Senhor, para que descanse de suas obras, de seus trabalhos, e as suas obras o sigam. A salvação nós ganhamos de graça, mas as obras vão seguir. Foi Jesus quem disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão, olha aí, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Diga comigo: galardão é pela obra. Diga: a salvação é de graça. Diga: mas o reino é pela obra, pelo trabalho. É por isso que a Bíblia diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, veja, para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso que Paulo disse que nós fomos salvos pela graça, mas para as obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Efésios capítulo 2, versículo 10, nós somos feitos em Cristo Jesus, criados nele para as boas obras. Posso ouvir um amém? Amém.
Um dia, aí você vai dizer, não me importo com isso não. Você vai dizer como alguém que disse a mim, pastor, eu só quero um lugar reservadinho ali no céu, um lugarzinho no céu. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que nós temos que juntar tesouro no céu. Se ele disse que nós não devemos juntar tesouro na terra, porque na terra a traça e a ferrugem consomem, em contrapartida ele disse, juntai tesouro no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali terá o vosso galardão. Jesus contou a parábola do homem que entregou cinco talentos ao seu servo e disse, eu vou embora, e quando eu voltar eu quero ver isso aí multiplicado. E quando o homem voltou, dos 5 tinha 10. E o homem disse, você é um servo fiel, você tem autoridade sobre 10 cidades. Jesus contou a história do homem que ele deu 2 talentos. E o homem, o servo, o senhor voltou, e quando voltou pediu, não, o senhor me deu 2 talentos, mas aqui tem 4, eu multipliquei. E a um ele deu 1 talento, e quando o senhor voltou, disse, não, eu só era 1, o que eu ia fazer com o talento? Eu enterrei meu talento. E a Bíblia diz que o homem disse, tome o talento do que tem só 1, porque o que tem será dado, mas o que não tem nada, até o que tem lhe será tirado. Então não diga que não se importa, porque o rei deseja que você multiplique o seu talento. Olhe para o seu irmão e diga, não enterre o seu talento. Diga, não enterre o seu talento. Diga, um dia você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Então não enterre o talento. Jesus disse que a nossa salvação tem que ser desenvolvida, irmãos. Tem pessoas que a salvação dele não cresce. Ele passa 200 anos na igreja, salvo, menino na fé. A salvação dele não cresce. E Jesus disse que eu tenho que estar firme. 1 João 2,28. João disse, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então tem muita gente que vai passar vexame no tribunal. Vai estar lá, somente salvo. Serão somente salvos, mas Jesus quer que nós não sejamos somente salvos, mas sejamos administradores do reino com ele. Amém? Terminada a introdução, vamos para o texto. 1 Coríntios, capítulo 3. Veja, versículo 12, o que é que Paulo diz? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, diga comigo, eu estou construindo a minha vida fundamentada em Cristo, diga, para a eternidade. E você vai ter os materiais diante de você, com os quais você vai construir a sua vida para a eternidade. Um pastor pregava muito bem, e sempre que ele pregava, as pessoas vinham chorando, encontrar Jesus aqui no altar, aceitar Jesus. Ele estava muito feliz, o pastor. E um dia, ele sempre via aquela irmãzinha velhinha que ficava lá na última cadeira, no banco. E aquela velhinha sempre de cabeça baixa. E o pastor dizia, essa velhinha não para de dormir enquanto eu prego. Como é que pode? Deus operando aqui, a pessoa vindo à frente e a velhinha dormindo. E um dia ele teve um sonho. Ele sonhou que ele chegava no céu. Ele começava a andar nas ruas do céu. Ele começava a ver casas de ouro, casa de diamante, casa de prata, aquelas casas bonitas. E aí ele, quando foi passando, ele viu a velhinha. E a velhinha estava numa mansão cravada com pedras preciosas, o chão brilhante de ouro, as paredes de cristal, aquela coisa mais deslumbrante. E o pastor disse, meu Deus, é aquela velhinha que só faz dormir no último banco da igreja. Se a casa daquela velhinha aqui é dessa forma, imagina a minha. E ele foi andando, e o anjo andando com ele, daqui a pouco ele chegou e viu uma choupana. E ele viu, quem vai morar nessa choupana? E o anjo disse, eis aí a sua casa. E ele disse, como é que pode, anjo? Não pode acontecer. Aquela velhinha que só faz dormir. Lá no último banco da igreja, eu vi ela ali numa casa esplendorosa, e eu nessa choupana. Ele disse, meu amigo, é o seguinte, aqui no céu se constrói com material que se manda lá da terra para cá. O material que você mandou foi esse. A velhinha não, a velhinha você achava que ela estava dormindo, ela estava chorando lá, intercedendo. Enquanto você estava dormindo, nas madrugadas ela estava de joelho. Aquelas pessoas
que vinha porque ela mandava um WhatsAppzinho convidando as pessoas a virem e aceitavam Jesus. O material que ela mandou foi esse. Então nós vamos começar a trabalhar agora sobre as nossas obras, como serão representadas as nossas obras na eternidade. Vamos lá, não dá para passar aí não, meu filho? Tá certo, então hoje o Senhor ficar sem slides. Veja, 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento, ele vai falar aqui ouro, prata e pedras preciosas, depois ele vai falar madeira, feno e palha. Preste atenção, os materiais estão aqui. Paulo, quando escreveu isso aqui, tinha acontecido um grande incêndio na cidade de Corinto, um grande incêndio, e tinham casas que eram feitas de mármore, de granito. O fogo veio e pegou, as casas ficaram intactas. Mas tinham casas feitas de madeira, de palha, de feno. O fogo veio e queimou tudo aquilo. Paulo aproveitou aquela situação para ilustrar essa verdade. E Paulo disse que lá na eternidade a gente é arrebatado, entra no tribunal de Cristo, e o próprio Cristo no trono, seus olhos serão fogos. E lá vem a avaliação. Lá vem o indivíduo trazendo a obra dele. Primeira, diga madeira. Diga comigo, madeira. Pode jogar aí, meu filho. Madeira, joga aí. Joga no. Muito obrigado, Renato. Em verdade te digo que não perderás o teu galardão. É aquele que não negar um copo de água a um profeta na qualidade de profeta, não vai deixar de receber galardão de profeta, né? Diga comigo, madeira. Algumas obras naquele dia, no dia do tribunal, serão consideradas madeira. Jesus vai olhar assim, o olhar de fogo, quando o olhar dele tocar, madeira não suporta fogo, vira cinza. O que representa madeira, pastor? São obras sem valor eterno, sem preço, obras que estão na superfície. Você encontra madeira em qualquer floresta que você for. Você vê pé de eucalipto ali, pé de tipo de madeira de lei que tem aí, né? Massaranduba. Não é difícil você encontrar, porque elas são obras superficiais. Então, a obra de muita gente no tribunal será avaliada a madeira, obras do homem natural. Jesus disse em Lucas 6:32. Se você amar o que ama você está fazendo nada demais. Isso aí o homem natural ama. Se você abençoar aqueles que lhe abençoam, isso aí também não é nada demais. O homem natural faz isso. Se você emprestar àquele que você espera lhe devolver, isso não é nada demais. Isso é madeira. Isso é obra natural. Em 1 Coríntios 3, Paulo vai mostrar a obra do homem carnal, e ele vai usar a seguinte expressão, 1 Coríntios 3, versículo 3. Porque havendo entre vós primeiro ciúmes é obra do homem carnal. Tem gente que é muito ciumento. Tem gente que até tem ciúme até do pastor. Tem ciúme de tudo. Deixa eles passar mesmo, não vou me atrapalhar aqui. Tem ciúme de todos. Então tenha cuidado com esse ciúme, essa rivalidade. Tem gente, irmão, que não pode ver ninguém ser promovido. Depois a gente vai fazer, a gente não precisa não, mas é bom a gente fazer uma unção aqui diferente, né? Em vez de usar ungir a testa, ungir o cotovelo. Você ouviu falar na chamada dor de cotovelo? Tem gente, se o camarada ficar despontar, o cara começar a se sobressair na unção, na autoridade, tem gente que vai ficar com dor de cotovelo. O que é isso? Isso é madeira, meu irmão. Isso é obra do homem natural, carnal. Quando chega lá no tribunal, diante dos olhos de Cristo, vai virar cinza. Veja o que Paulo diz. Ciúme, contendas, esse negócio de contenda, de briga, de confusão, isso é negócio do homem natural, vira cinza no tribunal de Cristo. Paulo diz, não sois carnais e ainda andais segundo o homem. Tem muita gente que não é espiritual e vai para o céu. Pastor, não diga isso. Que ele alcançou a salvação. E a avaliação dele é no tribunal.
Ele não vive, ele vive uma vida religiosa, é verdade. É salvo, mas só é salvo. É por isso que Jesus falou que naquele dia, no dia do tribunal, se avaliará o tamanho de cada um pela obra que ele realizou aqui na terra. Depois, Paulo vai falar aqui sobre feno. Veja aí. Versículo 3. Versículo 12, aliás. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno. O que é que representa feno? Tradições e doutrinas humanas. Tem muita gente ensinando doutrina que não é da Bíblia. Doutrina de homem. Diante de Cristo isso vai ser feno, tradição humana. Terceiro, algumas obras serão comparadas a palha. Palavras vazias, trabalho na força humana. Deus disse através de Jeremias, não é a minha palavra, não, o que tem a ver a palha com o trigo, não é a minha palavra fogo e martelo que os miúdos apanham. Então naquele dia no tribunal, o indivíduo vai talvez entrar de peito e polado, meu galardão vai ser grande. Por quê? Eu disciplinei muita gente, cortei por causa dos beiços pintados, eu cortei muita gente por causa dos brincos na orelha, eu botei muita gente no inferno por causa do corte da franja. Ele vai chegar lá, salvo. E quando ele chegar, o Senhor vai dizer, se faça um pouquinho. Você não tem tribunal não. Você não tem recompensa aqui nesse tribunal. Meus olhos são como chama de fogo. Isso aí foi tradição, você ensinou o que não está na Bíblia. E vai virar cinza na presença de Cristo. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu vou para o que mais nos interessa. Vamos ver as obras. Tópico 2 aí. As obras que são reconhecidas no céu. Veja o que disse o apóstolo. Se alguém sobre esse fundamento edificar, um fundamento, diga de ouro, diga ouro, diga ouro. Suas obras serão avaliadas em madeira, feno, palha, ouro. E o que é ouro, pastor? Ouro fala de obras que glorificam a Deus. O que é ouro, pastor? O que é uma vida de ouro para a glória de Deus? É uma vida pautada na palavra de Deus. É por isso que o salmista diz, eu vou ler para você, se você quiser abrir comigo, abra aí, livro de Salmos, capítulo 19. Isso aqui eu tenho que ler para você. Olha o que é uma vida que glorifica a Deus. Uma vida fundamentada no ouro da glória de Deus. Salmo 19, a partir do versículo 7. A palavra de Deus é comparada a ouro. Por quê? Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Olha, os livros de história têm defeitos, os livros de geografia são imperfeitos, livro de biologia você encontra contradição, até a Odisseia de Homero, a Bíblia dos gregos, você vai encontrar falhas, mas você não encontra falhas nesse livro chamado a Palavra de Deus. Esse livro é incomparável, porque esse livro é infalível, é imutável, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, Jesus disse, não passarão. Esse livro nada mais nada menos é do que a palavra de Deus, a revelação de Deus aos homens, e ela é perfeita, perfeita na sua harmonia, perfeita no seu dinamismo, perfeita nos seus efeitos, perfeita na sua leitura, perfeita até na sua gramática. A palavra de Deus é perfeita. E o que é que a palavra de Deus é mais, pastor? Ela é perfeita porque ela restaura a alma. Não existe remédio para restaurar a emoção, para arrancar rejeição, para desestruturar traumas, para romper fortaleza do inimigo. Não existe nada melhor do que a palavra de Deus, ela restaura a alma. Aí o salmista continua, os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quantos intelectuais insanos sem sabedoria, e quantos homens são sábios. Eu me lembro da história do filósofo que estava que estava no barco com um homenzinho simples, e o homenzinho ia remando o barco, e o filósofo perguntou a ele, senhor, você entende de botânica?
Botânica? Alguma coisa relacionada a botão? Não, botânica, não sabe o que é botânica? Ele disse, não, nunca. Ele disse, você perdeu a metade da sua vida. E o homem vai remando, quando chegou, entrou o rio adentro mais um pouquinho. Você conhece zoologia? Nunca ouvi falar em zoologia. Então o senhor perdeu metade da sua vida. Quando chegou no meio do rio, lugar mais profundo, o homenzinho simples remando, e o filósofo disse, você conhece filosofia pitagoriana, aristotélica, platônica? Nunca ouvi falar. Rapaz, você perdeu a metade da sua vida. Aí o homenzinho simples olhou para ele assim, você sabe nadar? Ele disse, não. Então você perdeu a sua vida toda, que o barco vai acabar de estar furado, vai acabar de afundar. Diga, a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Eu conheci muitos homens simples, mas cheios de sabedoria, porque sabedoria não é avultamento intelectual. A sabedoria é um estilo de vida pautada no temor do Senhor e na obediência aos princípios eternos de a sua palavra. Amém? Tem alguém que ama a Bíblia aí? Dê um aplauso e um grito de vitória a Jesus. Ele continua, os preceitos do Senhor, verso 8, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. Olha, esse livro que você tem nas mãos, a palavra de Deus, vale muito mais do que ouro. Quem quer ter uma vida que glorifique a Deus? Aqui, levante a mão. Quem quer chegar no tribunal e Jesus olhar assim, Wellington, você, meu filho, está entrando, entra no gozo do teu Senhor, olha, eu vou te dar um galardão, sabe por quê? Eu estou vendo a tua obra é fundamentada em ouro. Ouro que glorifica a Deus. Quem quer que a sua obra seja como ouro lá naquele dia? Que os olhos de Cristo não queimem, não destruam a sua obra, seja como ouro. Levanta a mão. Então você vai ter que se apaixonar por esse livro, porque obras que glorificam a Deus é obras respaldadas nesse livro. E ninguém obedece a esse livro se não conhecer esse livro. E ninguém conhece esse livro se não ler esse livro. E ninguém ler esse livro se não se apaixonar por esse livro. Então nós vamos sair daqui essa noite com a fome pela palavra de Deus, com o desejo de ler, reler, estudar, memorizar. A nossa vida, a nossa obra será pautada em ouro, por causa da palavra de Deus, que é mais preciosa do que o ouro. Tem algum crente aí? Dê um aplauso e um grito de vitória. Ouro, irmãos, fala da glória que Ele nos dá e que nós devemos devolver para Ele. A Bíblia diz que Deus está sentado no trono, e ao redor do seu trono tem 24 anciãos, 24 homens de cabelos brancos, vestes brancas, falando da santidade. E a Bíblia diz que eles eternamente estão fazendo o seguinte: eles estão todos de coroa de ouro. Mas a Bíblia que eles pegam aquela coroa de ouro, se curvam diante do rei, jogam a coroa de ouro diante deles e dizem: digno és tu de receber honra, glória, louvor e adoração, porque criaste todas as coisas e por tua vontade vieram a existir. A nossa vida tem que ser uma vida prostrada aos pés do Eterno, e nós temos que depositar a nossa glória, a nossa coroa de ouro na presença dele. Amém? A adoração é obra que glorifica a Deus. Eu não posso pensar em adoração sem pensar em Maria. Maria, para onde vai? Eu vou ali, o que é que está levando aí? É um vaso de alabastro. Quanto é que custa esse alabastro? 1 ano de trabalho. E o que é que tu vais fazer, Maria? Eu vou quebrar os pés do mestre. Mas Maria, isso é um desperdício para você. Para mim não. Eu quero a minha vida quebrada aos seus pés. E a adoração de Maria teve 3 coisas. Primeiro, sacrifício. Ela pegou, quem sabe, as economias por dia do casamento dela, o perfume que valia 300 denários, 1 ano de trabalho. E a Bíblia diz que ela quebrou, porque a adoração verdadeira tem sacrifício. É por isso que os irmãos hoje vieram aqui. Eu me acordei de 4 da manhã hoje, para de 5 horas da manhã estar aqui juntamente com a igreja, que isso é sacrifício. O que é que eu estou fazendo? Quebrando o vaso de alabastro. Sacrifício, quebrantamento. A adoração, algo que glorifica a Deus, tem que ser minha vida quebrantada. Extravagância. Maria solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus.
Diga: a minha vida de adoração precisa glorificar a Deus. Diga: eu resolvo sacrificar a minha vida, quebrantar a minha vida e adorar a Deus de maneira extravagante. Por que as nossas vidas não são tão perfumadas, hein, irmãos? Porque nós não gastamos tempo perfumando os pés de Jesus com o que é mais precioso da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Os heróis de Deus na Bíblia e na história foram homens de profunda adoração e profunda intercessão. Eu me lembro da história de Jehoas. Jehoas foi um homem que Deus usou na época do avivamento do país de Gales. Ele renunciou tanta coisa mesmo. Ele teve que entregar o filho dele para ser criado por um casal de missionários. Deus disse: você entrega o teu filho, ele vai ser criado por eles, eu te dou 10 mil filhos na África. No tempo da pandemia, da gripe espanhola, ele foi usado por Deus para salvar muita gente. Na Segunda Guerra Mundial, as decisões de Hitler, algumas decisões foram reprimidas por causa da intercessão daquele homem. Mas sabe como era a vida de oração daquele homem? Um dia, o Leonardo Ravenhill foi visitar a esposa dele, a viúva, e ela disse: está vendo aquele quarto ali em cima? Eu vi meu marido entrar naquele quarto de 6 horas da manhã e sair de 18 horas da tarde. Ele fez isso por 11 meses, com exceção ao dia que a mãe dele morreu. Quanto tempo nós temos gastado na presença de Deus? Como tem sido a nossa vida? Naquele dia, as nossas obras serão avaliadas como ouro, ou como palha, ou como madeira, ou como feno. Segundo tipo de obras, queridos, está aqui no versículo 3 ainda, no versículo 12 ainda, aliás, é a prata. Diga prata. Diga ouro. E prata. Prata fala de quê, pastor? Fala de redenção. As bases do tabernáculo eram de prata. Qualquer primogênito para ser resgatado em Israel tem que ser 25 ciclos de prata. O próprio Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que prata escolhida é a língua do justo. Então prata fala de quê, pastor? Do testemunho da nossa redenção. Pergunta ao seu irmão: você tem prata na sua língua? Você tem prata nos seus lábios? Você tem testemunhado a sua redenção? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Como você tem usado as suas palavras? Preste atenção. Jesus disse que naquele dia nós vamos dar conta de cada palavra que dissemos. Então tenha cuidado com o que você fala, porque palavras são vivas. Palavras não morrem, elas estão na dimensão da eternidade, para ser pegas por Deus e causar efeito sobrenatural de transformação, ou para ser pega por Satanás e ser argumento contra a sua própria vida. Em último lugar, o último tipo de obra é aquelas que são feitas em pedras preciosas. Veja aí, prata, pedras preciosas. Onde é que as pedras preciosas estavam no Antigo Testamento? No peitoral do sacerdote. O sacerdote tinha um peitoral com 12 pedras preciosas que representavam as 12 tribos de Israel. E o sacerdote entrava diante de Deus levando Israel no seu peito como intercessor. Pedras preciosas fala de uma vida de intercessão movida pelo Espírito Santo. Irmão, se alguém acha que sabe orar, não aprendeu o que é orar ainda, porque Paulo disse que nós somos fracos, e Paulo disse: o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas ele intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos ser homens e mulheres de intercessão, que somos movidos pelo sobrenatural de Deus. Qual foi o segredo da vida de oração de Jesus? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que nos dias da sua carne, quando ele encarnou,
a Bíblia diz que ele com grande clamor e lágrimas ofereceu a Deus orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Qual era o segredo da vida de oração de Jesus? Era nada mais nada menos do que o Espírito Santo se movendo sobre ele. Como tem sido a sua vida de intercessão? Você tem sentido dor de parto pelos perdidos? Você tem andado no sobrenatural, fluído no sobrenatural? Como dizia Leonardo Ravenhill, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. E naquele dia o fogo vai passar na nossa vida de oração. Eu me lembro de David Brainer orando durante 12 horas na neve daquela aldeia indígena, enquanto os índios rodeavam ele para matá-lo. Ele estava orando, ele começou a orar no Espírito, e sobrenaturalmente os anjos começaram a ouvir ele orar na língua os índios começaram a ouvir orar na língua dos índios, e aquelas tribos se converteram. Como tem sido a nossa vida de oração, irmãos? O grande ministério da igreja é o ministério da intercessão. E eu termino agora falando sobre as coroas e os galardões. Você pergunta-me, pastor, haverá diferença no céu? É claro que haverá. Mateus 5,19, Jesus disse: alguns serão chamados pequenos e outros serão chamados grandes no céu. Então, de acordo com a sua recompensa, será o seu brilho. Paulo, em 1 Coríntios 15, parafraseando Daniel capítulo 12, diz que alguns vão brilhar como o sol, alguns vão brilhar como a lua, e alguns vão brilhar como as estrelas. Então a Bíblia vai falar das coroas. Vamos lá, a primeira coroa. A coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Foi que Paulo disse. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas aqueles que amam a vinda do Senhor. Quantos amam a vinda de Jesus aqui, né? Faça como um amigo meu, que a gente, há muito tempo atrás, conversando sobre os sinais dos tempos, a gente deduziu que Jesus estava perto de voltar, ele ficou triste. Aí disse: mas se Jesus tiver um ministério para a gente, para pregar, será que ele vem antes de cumprir o ministério? Eu digo: rapaz, eu quero é que ele venha, eu cumprir no ministério ou não. Você precisa amar a volta de Cristo. Não, você não vai ficar louco agora, deixar de trabalhar, deixar de vida porque Jesus está vindo, deixar de viver a vida normal, não. Mas o seu coração tem que estar ardendo, como eu preguei a semana passada aqui, cheio do azeite, reserva de azeite do Espírito Santo. Por quê? Porque a coroa da justiça está reservada para a cabeça daqueles que amam a vinda de Cristo. Depois a Bíblia vai falar da coroa incorruptível. Que coroa é essa? É para os atletas perseverantes, aqueles que continuaram, né, correndo a corrida da fé. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 25 e 26, que alguns correm por uma coroa corruptível, mas ele diz: mas nós corremos pela coroa incorruptível. Terceira coroa, a coroa da vida para os fiéis, que são fiéis até a morte. Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos irmãos, a gente aqui, coisa mais tremenda do mundo, a gente se reúne qualquer dia da semana, mas quantos irmãos na China, no regime comunista, estão se reunindo escondidos em Cuba, estão sendo mortos por causa da sua fé, estão glorificando a Deus com a própria vida, morrendo pela causa do Mestre, mas para eles está reservada a coroa da vida. E em último lugar, a coroa de glória. 1 Pedro 5 e 4, Pedro falou da coroa de glória para os modelos do rebanho, aqueles que não lideraram pela imposição, pela pressão, mas foram modelos, e porque foram modelos, as pessoas quiseram seguir o exemplo dele. Esses receberão a coroa de glória. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Preste atenção. A igreja arrebatada, nós vamos para o tribunal, e ali no tribunal se dará
a nossa premiação. Como estará você, como estão as suas obras? Você tem trabalhado em madeira, em feno, em palha? Ou você tem trabalhado em ouro, em prata, em pedras preciosas? Você está construindo a sua própria vida espiritual. Ninguém espere galardão e recompensa terrena, porque a verdadeira recompensa é a celestial. Eu me lembro de um casal de missionários, estavam vindo da China, depois de terem gastado a vida inteira na China, e o homem tem adquirido alguns problemas de saúde, e quando eles iam se aproximando daquele navio, lá no porto eles viram bandeirolas e as pessoas vibrando, e ele disse: minha filha, olha a recepção que vamos receber agora pela igreja. Mas puderam, a gente gastou a nossa vida como missionário na China, e quando eles chegaram lá, as bandeiras no chão, todo mundo indo embora, a festa não era para eles. Ele ficou irritado, chutou o barco e saiu para casa. Disse: é essa a recompensa que nós recebemos depois de 50 anos? Quando voltamos para casa, depois de 50 anos na China, é essa a recompensa que nós recebemos? E entrou dentro de casa e a mulher disse: meu filho, tenha paciência, vamos orar você, eu vou andar. Pergunta aí ao seu Deus se essa é a recompensa que nós temos depois de ter voltado para casa. Passou a tarde andando, depois ele voltou. Quando ele voltou, a mulher está na pia lavando as louças de costas, né, lavando a louça. E ele entrou e disse: aí, falou com o seu Deus, perguntou a ele se essa é a nossa recompensa depois de 50 anos de trabalho. Nós voltamos para casa com essa recompensa. E ela, de costas mesmo, disse: ele falou sim. E ele perguntou: foi o que ele disse? E ela disse: ele disse que nós não chegamos em casa ainda. Diga para o seu irmão: você não chegou em casa ainda, meu irmão. Diga: não espere aplauso dos homens. Diga para ele: não espere aplauso dos homens. Diga: não espere glória humana. Diga: não espere aprovação dos homens. Diga: você não está trabalhando para o pastor. As suas obras têm que ser ouro, é para a glória de Deus. Tem que ser prata, é fundamental na redenção. Tem que ser pedras preciosas, é pelo mover do Espírito Santo. Alguém pode aplaudir a Deus aí, glorificar o nome dEle. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Oh, Senhor, abra o seu coração agora. Nome que adore a Deus. Todos é o Teu, Jesus. Comece a construir a sua vida em ouro, Fonte em prata, em pedras preciosas. Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Meu coração, Espírito Santo, que faz mudar o mundo. Eu te amo, Espírito Santo. Levante suas mãos, adore. Adore. Vá construindo em ouro, vá construindo em prata, vá construindo em pedras preciosas. A vida em Ti, Tu és meu fundamento. Somente em Ti não vou ser abalado. Eu Oh, Espírito Santo, a vida em Ti, Tu és meu fundamento.
Confiando em nosso Deus. Eu te amo, Jesus. Tu és a razão da minha vida. Seu eterno amor. Eu quero construir a minha vida em ouro, não seremos abalados, em prata, em pedras preciosas. O Senhor é o fundamento. O Senhor é o fundamento. Deus, ambição pelas coisas celestiais, fome pela tua glória, paixão pelos perdidos. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Santo, Levante as mãos e adore, igreja. Louve a Deus. Entrega a tua adoração a Ele. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Oh, Deus. Faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Eu te adoro. És inigualável. Recebe a minha adoração. Abre os Recebe meus meu olhos, Senhor. Oh, Deus. Mostra quem tu és e enche o meu Aqui, coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Eu declaro a tua unção na nossa vida. O Senhor tocando o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Estou firmado em ti, Senhor. Estou firmado em ti, Senhor. Confiando em nosso Deus. Será que você pode abrir a sua boca nessa noite o mais alto que você puder e verdadeiramente declarar essa canção como um ato profético nesse lugar? Que você não vai se mover pelo que você vê, você vai se mover pela sua fé, você não vai se mover pelas circunstâncias. Oh, rele cantará la chantará la 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 la. Declare. Em nosso Deus. A igreja declara: e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando, adoro, Jesus. em nosso Deus. E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos, não seremos abalados,
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Dê um aplauso a Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és digno de honra. Tu és digno de glória. Nós estamos aqui rendidos a Ti, Senhor. A nossa vida é Tua. Um dia vamos nos apresentar no Teu tribunal, Senhor. Ajuda-nos a construir a nossa vida para a glória do Teu nome, a testemunharmos da Tua redenção e a viver uma vida de intercessão movida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te amo, Jesus. Tu és lindo. Tu és lindo. Minha vida é Tua. Oh, Rabash, que